De destacarmos o outro lado do clássico, o outro lado do jogão. Cruzeirão embalado, o Cruzeirão, pela última vez encontrando o Atlético, aliás, quando esteve na Arena MRV, se deu bem o Cruzeiro. Volta à casa do Atlético em mais uma oportunidade. Rubens Júnior e a preparação do Cruzeiro. Um abraço, boa tarde, Rubinho. Boa tarde pra você, Thiago. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, ligados aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. A gente confirma meio-dia com 17 minutos, o Cruzeiro já indo, né, Thiago, para essa reta final de preparação para o clássico da quarta-feira. O técnico Leonardo Jardim, que ontem já, inclusive, tendo o Wanderson integrado completamente ao elenco, recuperado de uma lombalgia, foi desfalque contra o Flamengo, também contra a equipe do Sport, já vinha nesse processo de evolução, fazendo trabalhos em campo, aquele trabalho físico em separado. Agora sim, o Wanderson, mas o Cruzeiro aguarda o atleta 100% para o jogo contra o Atlético. Lembrando, o Wanderson que tem 35 jogos na temporada, ainda buscando esse primeiro gol. E ainda também, Thiago, apenas essa interrogação, lembrando o Cruzeiro que tem praticamente todo o elenco à sua disposição, apenas aí o Fabrício Bruno com a seleção do Brasil. O Cruzeiro tem o Christian, que depois de um grande desgaste, que preocupou bem a comissão técnica, o Christian, que tem 40 jogos na temporada, vinha fazendo trabalhos internos e segue como dúvida para o clássico. O restante da equipe aí, a manutenção, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim, mas o Wanderson agora integrado completamente para estar entre os titulares, ele que fez muita falta contra o Flamengo, também contra o Sport, Thiago. O Nath Fiuza e Alexandre Simões, observando, né, o time do Cruzeiro em relação ao Atlético, muito mais montado, muito mais encaixado, e na expectativa é curioso, né, que o Wanderson, que até bem pouco tempo ainda é, né, criticado por parte da torcida, pelos números ofensivos ruins, né, poucos gols, poucas assistências, mas defensivamente e taticamente tem um papel importante, né, Simões? Sem dúvida, o Thiago é um jogador que faz muita diferença nessa questão, né? A recomposição, a transição rápida, e isso é muito importante para o time do Leonardo Jardim funcionar, principalmente fora de casa, né? E é o contexto desse jogo de quarta-feira. Então é um reforço importante para o Cruzeiro. Não vai ter o Sinisterra, né, o Rubinho? O Sinisterra, a recuperação é um edema, né, Simões? Na coxa, o que pesa com relação ao Sinisterra é o histórico. Então o Cruzeiro não quer forçar o atleta, né, para ter algo mais grave. Agora que o Christian já deve ter alguma coisa, né, Thiago? Porque desgaste não é, né? Porque o Cruzeiro jogou pela última vez contra o Sport, né? Mas naquele jogo no Mineirão ele sentiu. Então ele tá uma lesão. Ele não tem desgaste, porque o desgaste pode já ter passou, sido um né? princípio, né? Um edema, alguma então, coisa. Então, quer dizer, ele tem alguma coisa, né? Não é desgaste. O desgaste já passou. Ele jogou domingo retrasado. Então já se passaram aí 8 dias, então é um intervalo considerável do jogo do Sport, quando ele sente, para essa partida contra o Atlético. Então ele deve ter alguma coisa, algum edema, alguma lesão, alguma coisa desse tipo, e fará muita falta se não jogar, né? Porque o Matheus Henrique, que aliás seria o substituto, eu acho que para qualquer um dos dois, né? Se tivesse foi contra o Flamengo também, né? Já substituiu o Wanderson, já substituiu o Christian, e muita gente acreditava até que ele tomaria essa condição de titular do Christian. Esse sim está fora completamente do jogo. Então, quer dizer, o Wanderson ser uma certeza é muito importante para o Leonardo Jardim, sem dúvida nenhuma. E aí fica essa questão do Christian, que eu acho que são dois jogadores que se completam muito, sabe, Thiago? O Cruzeiro consegue ter pelos lados do campo uma entrega defensiva e, de certa forma, até ofensiva, que é muito importante para esse time do Jardim. Ô Rubens Júnior, como é que fica a programação do Cruzeiro até esse compromisso da quarta-feira, o clássico contra o Atlético? Cruzeiro que viu no fim de semana o Palmeiras, né, vencer e ampliar a vantagem na ponta do campeonato. Se quer continuar na briga pelo título, tem que vencer quarta-feira na Arena MRV, Rubinho. É isso, Thiago. Cruzeiro teve o trabalho finalizado nesta segunda, ainda encerra a preparação nesta terça-feira. A gente lembra que o
Wanderson havia ficado um tempo sem estar integrado 100%, né, com o elenco do Cruzeiro, por isso essa interrogação se ele vai poder, né, contribuir de forma que tem o técnico Leonardo Jardim no seu esquema, mas o Cruzeiro que amanhã finaliza toda a preparação para o grande clássico, Thiago. E lembrando, o Fabrício Bruno está com a seleção brasileira, até cotado inclusive para jogar amanhã contra o Japão, sem chance de chegar, né? Não tem jatinho de Pedro Lourenço que dê jeito na volta ao mundo até o Japão, né, Rubinho? Thiago, o Cruzeiro quebrou a cabeça, fez toda a logística para contar com o Fabrício Bruno. Mas o fato do zagueiro atuar e, com certeza, pelo curto tempo, né, entre um jogo e outro, porque se dependesse, Thiago, de logística, o Cruzeiro não mediu esforços para ter o Fabrício Bruno. Mas é um desfalque que tem o técnico do Cruzeiro e o Cruzeiro também aguarda o atleta, quem sabe, para começar no banco. Não descarto, Thiago. Será? Nossa, teria que ser aquele teletransporte desenho animado. Porque o jogo é amanhã cedo, 7h30. Ele teria São 36 horas. É. Entre um jogo e outro. Olha. Estrutura tem. Tem uma. Mas buscando de voo fretado. Sim. Mas mesmo esse voo fretado, cara, como é que você faz um voo fretado do Japão pra cá? Não é um avião com autonomia pra atravessar o Pacífico. Sei não. Mas também não há desespero, né? Diferente da situação da zaga atleticana, não tem tanto desespero. Imagina, o cara joga sem descansar, se é que ele vai pro jogo, né? Aliás, o Wellington Campos vai nos contar isso já já. O Wellington, sim, tá lá do outro lado do mundo, no Japão, também, para trazer informação sobre o Fabrício Bruno. Agora, o Rubens Júnior, falando da base do Cruzeiro. Aliás, Cruzeiro campeão sub-20, né, Rubinho? Você traz detalhes, mas o Neisser Villarreal, um garoto colombiano, desconhecido para a maioria da torcida. Os torcedores do Cruzeiro estão abismados. O mundo que acompanha a base do futebol no planeta, assustado com o desempenho de um garoto que pertencia ao Milionários da Colômbia e que ontem ele destruiu a Espanha, que é uma das melhores seleções de base do mundo. 3-2 para a Colômbia, classificada para a semifinal do Mundial Sub-20, e ele fez simplesmente os 3 gols. Já havia feito 2 gols também na fase anterior. O Villarreal, Rubinho, Cruzeiro pode vender o jogador sem ele sequer ter pisado em Belo Horizonte, Rubens? Olha só, Thiago, ele vem dando o que falar. A Itatiaia, que informava a respeito da atuação que contra a África do Sul, marcou 2 gols e foi pro jogo contra a Espanha, lembrando, decisivo pelas quartas de final do Mundial Sub-20, e meteu 3 gols na Espanha. É um atleta que o Cruzeiro deposita muita confiança. A gente trazia a respeito dos moldes da negociação. O Cruzeiro que viu o atleta no Milionários, inclusive ele em 2023 atuando pelo principal, fez apenas 3 jogos. Em 2024 foram 8 jogos. O contrato dele se encerrando com o Milionários, o Cruzeiro assinando esse pré-contrato, e tem toda a segurança com a negociação, com o departamento jurídico. Houve um pagamento, né, para contar com o atleta. O Cruzeiro aproveitou a oportunidade e tem, né, Thiago, dentro do seu departamento de scout, um poder de acertar também, né? O Joaquim Pinto, que vem orientando, vem também vendo todo o mercado sul-americano. E o Neisser Villarreal estava sendo cotado para ir para a Europa. O Cruzeiro foi, acertou com o seu empresário esse pré-contrato, então tá bem seguro, né, juridicamente falando. O cara vem dando o que falar, inclusive, né, essa infelicidade, ele tomou o cartão amarelo e tá fora do jogo pela semifinal que acontece contra a Argentina, mas o Cruzeiro foi esperto no mercado, contratou o atleta que estava no Milionários, e o Milionários acabou, né, perdendo esse prazo para uma possível renovação, e o Cruzeiro bem seguro
juridicamente para ter o atleta que integra, né, o elenco do Cruzeiro na próxima temporada, Thiago. Para ficar claro, ele não foi contratado pelo Cruzeiro, porque ele ainda tem contrato vigente, ele tem um pré-contrato, né, que é quase uma espécie de contrato de gaveta. Você já trazia informação, inclusive, que o Cruzeiro já pagou aos representantes do Villarreal por esse jogador. Ô João Vitor Xavier, outras épocas ali do Cruzeiro dos anos 90, eu me lembro de vender o Gomes com a mão quebrada, né? Aquela geração Perrela, quando batia o dinheiro, vendia rápido. O Pedrinho não tem tanta necessidade assim de dinheiro, né? De comercializar, mas ele é uma joia e virou uma chave impressionante. O mundo tá de olho no Villarreal. Vende ou não vende, João? Segura e espera ele pro ano que vem aqui com a camisa do Cruzeiro. Ô, Thiago, eu acho que é sempre muito difícil a gente fazer conta com o bolso alheio. Eu acho que se o Pedro Lourenço quiser vender, tem que ser reconhecido que é um direito dele como gestor do clube, como investidor do clube. Você vai me permitir discordar de você. Eu acho que não existe no futebol e em nenhum negócio essa história de que não precisa vender. Eu acho que o Pedro, quando assumiu o Cruzeiro, ele assumiu com uma fala muito clara: olha, estou assumindo um negócio, tenho dinheiro separado para isso, tá tudo certinho, vamos tocar o Cruzeiro aqui com uma condição que eu tenho para não abalar as minhas empresas. E isso é muito bom, porque dá uma tranquilidade muito boa para o Cruzeiro como clube. Agora, o Pedro, ele é um empresário, ele é um investidor e ele, tenho certeza, quer fazer do Cruzeiro um negócio saudável e autossustentável, né? Ninguém, pelo menos eu não conheço isso, talvez o Pedro seja o primeiro na história do futebol mundial a falar o seguinte: eu só vou colocar dinheiro e vou transformar aqui numa filantropia, não num negócio. Ele tem esse direito, porque o dinheiro é dele e ele sabe o que faz com o dinheiro dele. Agora, não é essa a lógica histórica de qualquer negócio do mundo. O Pedro é um comerciante, o Pedro é um negociador e não chegou aonde chegou na vida fazendo negócios ruins. Chegou porque sabe fazer bons negócios, porque é competente, porque sabe negociar. E se dentro da análise dele de mercado para o Cruzeiro, ele entender que é um bom negócio para o Cruzeiro, ele tem todo o direito de fazer, Thiago, todo o direito de fazer. Porque futebol não vive sem negócio, sem compra de jogador novo e venda de jogador em alta. Foi assim que o Cruzeiro se fez forte durante 20 anos com a família Perrela. 20 anos, comprando jogador barato e vendendo jogador caro. Foi assim que o Flamengo se tornou a potência que se tornou agora, vendendo Ranier, vendendo Paquetá, vendendo Vinícius Júnior e tantos outros aí que vendeu. Foi assim que o Palmeiras se fez o líder de negociações no futebol brasileiro, vendendo o Endrick, vendendo agora o Messinho, né, o Estevão, que foi revelado pelo Cruzeiro. Essa é a lei do futebol, Thiago. Quem não contrata jogador jovem bom, quem não forma bom jogador e vende, vai estar fadado a ter problema em algum momento, né? Então, se o Cruzeiro puder ficar com o Villarreal, explorar esse jogador tecnicamente, desenvolver esse jogador tecnicamente e vender por muito mais no futuro, que bom. Ótimo para o Cruzeiro, ótimo para o seu torcedor e ótimo para o Cruzeiro como estrutura de negócio. Agora, se o dono do Cruzeiro entender em qualquer momento que é preciso para a estruturação de negócio do Cruzeiro vender esse jogador, às vezes até antes mesmo dele jogar no Cruzeiro, é um direito que ele tem. Porque é um negócio caro, é um negócio pesado, é um negócio que exige muito investimento e exige esse giro, Thiago. Comprar o jogador jovem e vender caro. Em especial, Thiago, para um mercado como o mercado de Minas Gerais, que não tem a cota de TV que os times de Rio e São Paulo têm, que não tem os patrocínios de camisa que os times de Rio e São Paulo têm, e de um clube como o Cruzeiro que vem combalido de uma década de negócios mal feitos. Uma década do Cruzeiro perdendo dinheiro com jogadores de base. É só lembrar de Maurício, só lembrar de Estevão, é só lembrar de Vitor Roque, de todo mundo que passou aí rendeu muito menos do que o Cruzeiro mereceria. Então, Thiago, acho que mais do que perguntar se o Cruzeiro deve vender ou deve ficar, eu acho que a gente tem que valorizar
um bom olho de mercado que o Cruzeiro teve para enxergar esse jogador e para construir nesse jogador uma boa possibilidade técnica e de negócio para o futuro. Boa, João Vitor Xavier, análise para você do Rádio Esportes. Lembrando que a Colômbia vai pegar agora a Argentina na semifinal do Mundial Sub-20 e o Villarreal não vai jogar, está suspenso pelo cartão amarelo.